Olá, me chamo Sabrina e hoje, juntamente com o João, apresentarei nosso trabalho intitulado Reuso Direto do Efluente Tratado nas ETs Brasileiras, uma análise a partir da PNSB de 2017, que também é de autoria do Tadeu. Práticas de reuso direto do efluente de estações de tratamento de esgotos vêm sendo consideradas como uma das formas de combate à escassez hídrica, considerando o cenário de mudanças climáticas cada vez mais alarmante, e sobretudo no Brasil, país que vem sofrendo com crises devido à baixa disponibilidade de água. Essa alternativa é compatível com o desenvolvimento sustentável e com a economia circular, estratégia que busca, a partir do fechamento de ciclos, utilizar o máximo possível o valor dos recursos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar de forma quantitativa as práticas de reuso direto desse efluente no Brasil, por meio de dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico no ano de 2017. Essa análise buscou entender como o país tem adotado essas práticas e discutir as possíveis causas e implicações desse cenário. Considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 6, que é relacionado ao acesso seguro à água potável e ao saneamento, conta com duas metas relacionadas ao reuso de água. A meta SUS.3 estabelece a melhoria da qualidade da água, considerando, dentre outros aspectos, a reciclagem e reutilização segura do recurso. Além disso, a meta 6.A estabelece a ampliação da cooperação internacional e o apoio a países em desenvolvimento em diversas atividades e programas, incluindo as tecnologias de reuso. No que tange aos aspectos legais do reuso direto do efluente tratado no Brasil, em 2020 foi sancionada a Lei 14.026, que atualiza o marco legal de saneamento e, dentre outros aspectos, considera o reuso direto como um dos princípios fundamentais. Além disso, o Brasil conta com duas resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que regulamentam essas práticas, porém nenhuma das duas é muito específica no que concerne, por exemplo, aos parâmetros de qualidade. O mais próximo que se tem nesse sentido é a NBR 13969, e por ser um NBR não tem valor legal. Portanto, o Brasil carece ainda de uma legislação mais precisa que considere, por exemplo, parâmetros de qualidade de tratamento. Alguns estados contam com legislações desse tipo, como é o caso da Bahia, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, dentre outros. A PNSB é uma investigação realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a nível nacional que busca compreender o cenário de saneamento básico no país. A pesquisa mais recente, de 2017, conta com duas tabelas relacionadas ao reuso direto de água, destacando a quantidade de municípios com rede coletora de esgotos, que têm ETs em funcionamento, e as práticas de reuso. Na tabela 148, os municípios são classificados conforme a população atendida e na 149, conforme a região geográfica e a unidade federativa. Além disso, o número de municípios é também apresentado conforme o destino do efluente. Este estudo pode ser definido como uma pesquisa exploratória, em que obtivemos informações em fontes secundárias, como artigos científicos e documentos disponibilizados por órgãos do governo e concessionárias de serviços públicos. Na abordagem documental foram consideradas as tabelas 148 e 149 citadas anteriormente, e os dados foram explorados em escala nacional, por região, por unidade federativa e por faixa populacional. Olá pessoal, meu nome é João Miguel e vou estar dando continuidade à apresentação da Sabrina. Agora eu vou abordar com vocês o tópico resultados de discussão. Para dar início, a gente tem que a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico disponibilizou que somente 36,1% dos municípios brasileiros contam com estações de tratamento de esgoto, e desses 36,1%, apenas 3,6% aplicam práticas de reuso do efluente tratado, ou seja, é uma prática incipiente no país. Quando a gente observa aqui a figura 1, que divide por região geográfica, a gente tem que as regiões que mais praticam o reuso direto do efluente tratado são as regiões Sudeste e Nordeste. Nordeste, por ser uma região árida, semiárida, que enfrenta uma crise hídrica histórica, e a região Sudeste, por mais que tenha grande disponibilidade hídrica, tem também demandas excessivamente elevadas, onde aí essa relação de disponibilidade por demanda acaba proporcionando um déficit hídrico. Aqui na figura 2 é possível observar a distribuição da prática de reuso nos estados brasileiros. Uma informação interessante é que, em termos de porcentagem,
o estado do Espírito Santo é o que mais pratica reuso no país, seguido pelos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco, e aqui na quarta colocação a gente tem o Pará. Mas esse dado precisa ser analisado com muita cautela. Por exemplo, aqui, quando a gente verifica a figura 2A, que traz o número de municípios que praticam reuso direto e também que constam com ETs em operação, a gente tem que no estado do Pará, tem somente 13 ETs em operação, e dessas 13 ETs, apenas uma delas aplica prática de reuso direto do efluente tratado, que traz aqui, que leva essa porcentagem de 13% para o Estado. Então, esses dados precisam ser analisados com muita cautela, mas esse é o cenário geral do país em relação às práticas de reuso de reuso direto do efluente tratado por Estado. Dando sequência à apresentação, na figura 3 consta a divisão por faixa populacional, e é possível observar que quanto maior a população, maior a tendência de se praticar o reuso direto do efluente tratado, em razão da maior geração de esgoto sanitário. Ou seja, quanto maior a quantidade de esgoto disponível para ser reutilizado após o tratamento, maior é a tendência de ser utilizado aí a prática de reuso direto do efluente tratado na respectiva estação de tratamento de esgoto. Por fim, eu apresento para vocês a classificação em termos de porcentagem dos tipos de reuso direto de efluente tratado praticados no Brasil. A gente tem que mais da metade, correspondente a 56,7% dos efluentes tratados utilizados no reuso, são implementados na própria ET, por meio, nos equipamentos e instalações da própria entidade. Na sequência, tem-se a destinação na agricultura, com 16,7%, seguido por irrigação paisagística e serviços urbanos, como, por exemplo, a utilização na reserva técnica de incêndio nos edifícios. Temos também irrigação de parques e jardins, entre outras destinações nos centros populacionais. E, finalmente, aqui, por fim, a gente tem as indústrias, o reuso sendo utilizado nas indústrias com 3,3%, precisando aí ser expandido nesse setor. Algumas conclusões do trabalho estão apresentadas abaixo. A primeira delas: embora existam leis regulamentadoras, conforme apresentado pela Sabrina, o reuso direto de água ainda é pouco praticado no Brasil. Apenas 3,6% das ETs em operação praticam o reuso direto do efluente tratado. E quando eu demonstrei para vocês aquela segmentação por região do país, nenhuma delas ultrapassou 5%, ou seja, pode ser muito mais explorado a nível nacional. Observa-se, então, a necessidade de esforços em diversas instâncias, a partir de desenvolvimento científico e tecnológico, de políticas públicas e incentivos financeiros e do estabelecimento de leis mais precisas e específicas. Tais aspectos eles podem incentivar e encorajar a adoção de práticas de reuso, contribuindo para a sua expansão progressiva. Deixo aqui o nosso agradecimento à CAPES e também à Escola de Engenharia de São Carlos, e apresento para vocês algumas referências utilizadas no trabalho e as referências aqui utilizadas na apresentação. Qualquer dúvida, encaminhem um e-mail para a gente, que consta lá no corpo do artigo, no corpo do trabalho apresentado no congresso, e estamos à disposição de vocês.